Mais uma vez. Aleluia. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Sem perca de tempo, para que essa chama não se apague, abra comigo sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 9. Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 9. Enquanto você localiza aí, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de mais uma vez estar reunido na presença dEle. Eu quero agradecer a Deus porque Ele tem sido maravilhoso, tem sido misericordioso em dar a cada um de nós muito mais do que nós somos merecedores. Por muito menos, pessoas hoje perderam suas vidas. Pessoas hoje tiveram um dia triste, trágico, enquanto em alguns lares houve festa, houve alegria, em outros houve tristeza. Enquanto alguns estavam celebrando um nascimento, outros estavam sofrendo a perda e o luto. Mas independente de tudo isso, aprove o Senhor conceder a mim e a você a oportunidade de estar aqui. E é necessário que eu e você tenhamos essa consciência. Não estamos aqui porque somos bonzinhos. Não estamos aqui porque somos dignos. Não estamos aqui porque somos merecedores. Não estamos aqui porque temos mérito em alguma coisa. Não estamos aqui porque fizemos alguma boa ação. Não estamos aqui porque nós pagamos as nossas contas em dias. Não estamos aqui porque nós somos bons vizinhos. Não estamos aqui porque somos bons funcionários que chegam no horário. Não estamos aqui porque nós vamos ao mercado e fazemos a nossa compra e pagamos ali sem deixar nenhuma pendência para trás. Não estamos aqui porque tem dinheiro na conta para pagar água, luz, telefone. Porque tudo isso é dever e obrigação nossa. Ou a gente faz ou a gente não tem acesso aos recursos. Nada do que nós possamos fazer neste plano justifica receber tamanha graça, bondade e misericórdia. Ah, mas eu não dou golpe em ninguém. Ok. Dever e obrigação de todo cidadão de bem. Ah, mas eu sou respeitoso. Ótimo. Quem respeita é respeitado. Não, mas eu faço bem. Sim, Jesus ensinou a fazer o bem. Nada que eu e você possamos usar como argumento esta noite justifica estarmos aqui. Porque tudo quanto nós fizermos de bom é nada diante da bondade do Deus Todo-Poderoso, que olhou para um plano falido, olhou para um plano sem futuro, sem nenhuma prospecção. Ele falou, não, eu vou dar jeito, eu vou consertar. Nós servimos um Deus, presta atenção aqui, já vamos entrar na mensagem. Nós servimos um Deus que a qualquer momento Ele poderia ter resetado a história da humanidade. Se Deus quiser, com um pensamento, Ele apaga este universo e cria outro. Nós servimos a um Deus que disse lá no princípio, haja luz e houve luz. Nós servimos a um Deus que disse, haja vida e a vida surgiu. Nós servimos um Deus que pela sua palavra separou porção seca de porção molhada, separou a noite do dia, separou as coisas de baixo das coisas de cima, só com o poder da sua palavra. Um Deus como esse, a qualquer momento, poderia ter resetado a história da humanidade, criado um povo novo, um povo obediente. Ele poderia ter criado gente decente, gente que não guarda mágoa, gente que não guarda rancor. Ele poderia ter criado um monte de pessoas perfeitas.
Ao invés disso, ele mandou o seu filho derramar um sangue puro, um sangue limpo, um sangue inocente, em prol de gente que não merecia. E quer saber mais? Gente que foi agraciado por essa bondade e misericórdia não valoriza, e mesmo assim ele ama. Tem pessoa lá fora agora que, se você falar de Jesus para ela, eu não quero saber de Jesus, eu quero mais que ele siga a vida dele e eu a minha, não preciso dele. Essa pessoa Jesus ama, ele morreu por ela também. O que você fez de bom para estar aqui hoje? Qual foi a sua boa ação? Nada. Nada do que eu e você faça justifica. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus. Não vem de vós para que ninguém se glorie. Só a graça de Jesus nos salva. Marcos capítulo 9, a partir do versículo 14, acompanhe comigo, você que está com a sua Bíblia aberta. E, quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. Presta bem atenção, eu gosto de convidar a igreja para ir construindo o raciocínio. Imagina, Jesus chega, está tendo um alvoroço, uma confusão, aí quando alguém percebe que é Jesus, esquece a confusão e vai lá saudá-lo. Continuando, você já vai sentar. Versículo 16, e perguntou aos escribas, que é que discutis com eles? Jesus faz uma pergunta: por que vocês estão debatendo com os meus discípulos? E um da multidão respondendo, disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Olha aqui, é um espírito. Guarde esta informação, porque ela vai ser útil para o entendimento. Versículo 18, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Pode se sentar. Eu vou continuar a leitura, mas pode se sentar, por favor. Versículo 19, se assente, porém deixe sua Bíblia aberta ainda. Diz-nos assim: e ele respondeu-lhes e disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, quando o menino que estava sendo atormentado viu que era Jesus, logo o espírito o agitou com violência. E, caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Pensa numa cena horrível, de uma pessoa como se estivesse tendo um ataque epilético. Que você nunca veja uma cena dessa. Aí Jesus vai fazer uma triagem com aquele pai. Versículo 21, Jesus pergunta ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele, o pai, disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Versículo 23. Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, respondeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto.
de tal maneira que muitos diziam que ele de fato estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não pudemos nós expulsar? Último versículo. E disse-lhes: esta casta, guarde também esta palavra, esta casta não pode sair com alguma coisa, a não ser com oração e jejum. Uma leitura um pouco mais extensa do que a que eu estou acostumado, mas eu precisava dar-lhe o contexto. Essa é uma passagem muito conhecida de todos nós. Como todas as passagens em que Jesus opera um milagre, é impossível não ficar emocionado com tamanha facilidade com que Deus entra numa situação que até aquele momento, antes de Jesus se apresentar, era uma causa dada como perdida, era uma causa impossível, mas é só Jesus chegar que o cenário muda. É só Jesus se apresentar num cenário que as coisas começam a mudar. Jesus, na qualidade de Filho de Deus, carregando consigo uma essência divina, por onde passou, por onde andou, por onde ele pisou, quem o viu, conviveu com ele, quem teve o privilégio de ouvi-lo, teve a sua vida mudada. Eu arrisco dizer, irmã Zumira, que até mesmo os escribas, os fariseus, os saduceus, para quem não sabe, essa classe, e aí você pode trocar a palavra classe por casta, uma vez que esta palavra lá no Oriente Médio é usada para categorizar algumas camadas da sociedade. Você pode, por exemplo, dizer a casta dos fariseus, a casta dos saduceus, a casta dos escribas. Esta palavra, ela é apresentada no texto para designar uma espécie de coletivo. E este povo, que eram os religiosos da época, até mesmo eles, pastor, que eram opositores do ministério de Jesus, antes da manifestação do Cristo encarnado, do Messias, o que eles tinham para fazer no seu dia a dia era discutir a respeito da lei. Imagina você viver no tempo do Antigo Testamento, no tempo dos profetas, no tempo dos juízes, e ouvir falar durante a sua vida inteira que um dia viria um que seria da raiz de Jessé, que seria do mesmo tronco, da mesma linhagem do rei Davi, que haveria um Salvador que livraria o povo dele de uma vez por todas. Muitas e muitas pessoas viveram e não chegaram a contemplar a manifestação física do Filho de Deus. Mas segundo a história, segundo a tradição, chega o tão aguardado dia em que o Filho de Deus se manifesta como homem na terra. É como se você lesse uma história em quadrinho. Deixa eu pegar como exemplo um personagem da cultura pop. É como se você lesse uma história em quadrinho de um super-herói, Superman, Homem-Aranha. Um personagem que até então você conhece como uma personalidade da ficção. E de repente, uma notícia bombástica faz com que entre aquele plantão na Rede Globo, aquela musiquinha tenebrosa. E de repente entra uma notícia. Acabamos de receber aqui imagens, vídeos, que comprovam a existência de um ser superpoderoso.
Parece-me que agora a ficção tornou-se realidade, está entre nós. Ele voa, ele é super forte. Imagina, ver um personagem que até outrora era fictício se manifestar. Claro que eu estou sendo muito simplista em fazer esta comparação. Mas para que você entenda o raciocínio, foi exatamente o que aconteceu. Antes de Jesus, as pessoas só podiam aguardar pelo cumprimento de uma promessa. Antes de Jesus vir e se manifestar, os religiosos discutiam nas suas reuniões, de forma muito ortodoxa, a respeito do Messias que viria. De repente, um dia o Messias se manifesta entre eles. Agora, aquilo que era tecnicamente uma teoria, torna-se realidade. Aquilo que era até então abstrato, torna-se concreto. Jesus mudou a vida até daqueles que não gostavam dele. Certa feita, e eu quero que você entenda o que eu vou dizer, tá? Uma reportagem um tanto quanto cômica de um repórter que foi até uma delegacia entrevistar um humilhante. Olha só a audácia, esse vídeo está disponível na internet. Olha só a audácia, mas entenda o raciocínio por detrás da fala desse cidadão. Ele teve a coragem de dizer para o repórter o seguinte: eu sou ladrão, e se eu sair daqui eu vou roubar de novo. O repórter fala para ele: mas você não pretende mudar de vida? Você gosta de viver sempre no limite, sempre correndo risco? Uma hora você invade a casa de um homem sem paciência, armado, que não vai esperar a justiça da terra chegar para ampará-lo, ele vai querer fazer justiça com as suas próprias mãos. Ele falou: isso faz parte da minha rotina. E aí vem o raciocínio dele, que embora seja totalmente torpe, totalmente distorcido, ainda assim traz uma lógica. Olha o que ele falou: se eu não roubar, o policial não tem serviço, o advogado não tem serviço, promotor, oficial de justiça não tem. Repórter olha para ele incrédulo e fala: então quer dizer que nessa mentalidade sua, você ainda está cooperando com a sociedade? Ele falou: tô. É um absurdo, e não estou fazendo apologia a crime, pelo amor de Deus. Só que eu consigo entender o raciocínio, por mais absurdo e por mais que eu não concorde, se não tem crime, a polícia fica tranquila no canto dela. Se o telefone não tocar na base policial, o policial inicia e encerra o turno sem precisar pôr a mão no coldre, sacar a sua arma, sem precisar montar na viatura, ligar a sirene. Eu só estou falando isso porque antes de Jesus se manifestar, as pessoas só podiam discutir do que as profecias falavam. Quando Jesus se manifesta e aquilo que os profetas disseram: olha, ele vai vir e vai curar e vai transformar, ele vai poupar a cana trilhada, ele não vai desperdiçá-la, ele vai ter misericórdia, ele vai amparar, ele vai trazer para perto de si os moribundos, os desprezados, ele vai ter misericórdia do leproso, ele vai curar. Quando isso tudo começa a acontecer, obviamente causa uma comoção. Quem me ouve, diga amém. Amém. Prossigamos. Um belo dia, Jesus percebe um alvoroço, se achega, como nós acabamos de ler, e vai procurar saber o que é que está acontecendo. Vamos tentar imaginar, irmã Zumira, Jesus como um pai preocupado. O que os meus meninos estão arrumando? Eu estou vendo ali, ó, eu acho que é Pedro, eu acho que é João. Olha, espero que eles não estejam fazendo nenhuma bagunça. Vamos tentar humanizar um pouco Jesus, imaginar ele como um paizão, aquele pastor amável. Ele chega: o que é que está acontecendo?
Quem é que vem ao encontro dele? Conforme nós lemos. Os escribas chegam e o saudam. Saúdam, melhor dizendo, perdão. Aí Jesus pergunta: o que foi? O que houve? E um deles, pai do menino, se manifesta dizendo: Senhor, o que está acontecendo é que eu trouxe aqui para os seus discípulos o meu filho. O meu filho que, desde a sua infância, ele é atormentado por quantos? Um espírito mudo. O texto não menciona sobre a mãe do menino. O que abre um precedente para que a gente talvez possa imaginar que aquele era um pai solteiro. Um pai muitíssimo preocupado com o seu filho. Um pai que já não aguentava mais ver a sua criança. Aquele que ele pegou no colo, ninou, ficou madrugadas e madrugadas acordado, trocando a fralda, preparando o mamar, acalentando. Estou contextualizando, trazendo para os nossos dias. Tendo aquela paciência quando o dentinho está nascendo, quando vem a primeira febre, aquela cólicazinha que deixa o bebê desconfortável. Eu fico imaginando a cena de um homem chegando com os olhos banhados em lágrimas, com a voz embargada dizendo: eu só trouxe o meu filho, não quero arrumar confusão. É que a gente ouve tanto falar do Senhor, eu cheguei aqui, o Senhor não estava. Mas eu imaginei que os seus discípulos de alguma forma pudessem ajudar e eles não puderam. Jesus dá uma bronca e diz: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vocês vão sofrer? E ele dá uma ordem: tragam-me o menino. Se ele está pedindo para trazer o menino, significa que a conversa aconteceu num canto à parte. Imagine uma pessoa caída, moribunda, uma pessoa entregue ao relento. Você vê de longe uma multidão em volta ali, olha e observa, vê um alvoroço, e quando você está chegando perto, sendo você alguém como Jesus, importante, requisitado, todo mundo larga o convalescido lá e vem até Jesus. Aí vem escriba, vem discípulo, vem fariseu, vem os curiosos que estavam ali. O pai do menino se manifesta. Aí todo mundo que esqueceu do coitado lá, agora recebe uma ordem de Jesus: traz. Alguém pega, penso eu, o menino pelo braço, vem trazendo, e quando o menino avista que é Jesus, o demônio que estava o atormentando se manifesta com grande violência, conforme o texto diz, e o agita, o faz espumar pela boca, o faz se contorcer. Jesus dá uma ordem: eu te ordeno que saia dele agora e não entre mais. Aquele demônio não poderia sair sem deixar um prejuízo, e uma última vez faz com que o menino se agite com tamanha violência, de modo que quando ele sai, o que todo mundo vê é um corpo caído, dado como morto. Jesus vem, toma pela mão,
Mas antes disso, o pai, apresentando aquela situação, ele vai ter um breve diálogo. Quem sabe, aquele homem disse assim: Jesus, mais uma vez, estou contextualizando, tá? Estou conjecturando. Jesus, eu já não sei mais o que fazer com meu filho. Eu já tentei de tudo, Jesus. Eu já tentei terapia. Eu já tentei remédios. Já me passaram tudo quanto é simpatia para fazer. Já me aconselharam fazer voto, fazer propósito. Mas nada resolve. Se o Senhor pode, faz alguma coisa e nos ajuda. Jesus devolve a palavra para aquele homem da seguinte forma: só depende de você. Se tu puderes crer, uma vez mais, tudo é possível ao que crê. E aqui, aquele homem vai dizer algo que muitos de nós deveríamos ter coragem de falar na nossa oração e não fala. Senhor, eu creio, mas eu preciso que o Senhor me ajude na minha incredulidade. Eu vou repetir. Aquele pai, ele disse assim: Jesus, porque é o Senhor que está me pedindo, eu vou tentar mais uma vez. Mas fé, eu já não sei mais o que significa isso. Foram muitas tentativas, Jesus. Foram muitas tentativas e todas falharam. Se o Senhor não me ajudar, daqui de dentro não vai sair nada não. É como se aquele pai estivesse dizendo: Jesus, tu és a última tentativa, a última cartada que eu tenho. Se o Senhor não ajudar, eu vou dar as costas, porque eu não quero ver meu filho definhar, eu não posso assistir este fim trágico. Onde foi que eu já vi isso? Agar, no deserto, quando a água acabou, quando o pão findou, ela se distanciou e disse: não quero ver meu filho morrer. Mas Deus teve misericórdia dela. Deus teve misericórdia dela. E não deixou o menino perecer. Deus providenciou o alimento, providenciou fonte de água no deserto, porque Ele é fiel e não desampara aquele que busca Ele com sinceridade. Aquela mãe teve coragem de dizer: Jesus, é muito desumano, mas eu sou humilde o suficiente para dizer: eu não quero ver meu filho morrer. É uma covardia, mas eu prefiro assumir a minha covardia, virar as costas, porque é uma cena que me consumiria. Certa feita, trouxeram para Salomão uma questão para ele resolver. Você conhece a famosa história das duas mães que chegaram diante do rei mais sábio que já existiu? Se você está com dificuldade de lembrar, eu vou resumir. Duas mães que moravam juntas, quem sabe numa pensão, ambas estavam cuidando de seus filhos. E durante a noite, elas estavam dividindo ali o quartinho. Uma delas virou durante a noite e deitou sobre o filho, sufocou, o matou. Ela acordou primeiro, pegou o filho morto, colocou no colo da outra, pegou o que estava vivo e segurou. Quando a outra mãe acorda, ela falou: que isso? O que aconteceu? Não é meu filho. Quem sabe, a outra disse: mulher, você tem um sono pesado. Eu vi que estava estranho, não escutei um barulhinho de criança. Geralmente criança acorda na madrugada, o seu ficou quietinho. Eu lamento pela sua perda. E ela: não, esse aí é que é meu filho. Não, esse aqui é meu.
Não, esse é o meu filho, eu sei. Ah, é? Então vamos levar diante de alguém que tem sabedoria para decidir a nossa causa. As duas foram. E começa uma discussão na frente do rei Salomão. Não, o filho é meu. Não, é meu. Você que deitou em cima dos... Não, o filho é meu. Salomão, em um ato de sabedoria, disse: me tragam uma espada. Se a briga é pela criança, então vamos partir ela no meio. Que palavra pesada, né? Tem hora que o Senhor precisa chocar a gente, irmã Florinda. Tem hora que o Senhor precisa confrontar a gente de forma absurda. De modo que a gente, irmã Bernadette, se escandaliza. Meu Deus, como Deus pode pedir algo tão escabroso para mim? Mas a gente não para pensar que as nossas atitudes, de vez em quando, fazem com que outras pessoas olhem e digam: meu Deus, isso aí até Deus duvida. O rei disse: corta. O que você acha que aconteceu? A mãe negligente falou: então pode cortar. A mãe prudente falou: não. Prefiro que ele viva no colo da outra, mas não mata meu filho. Aquele homem, quero eu pensar que o que ele mais sonhava era em ver o seu filho liberto. Quem sabe aquele homem conseguia ver o seu filho servindo no tiro de guerra, indo para a faculdade, se tornando um pai de família, concebendo uma família, lhe dando netinhos. Quem sabe aquele homem idealizou coisas junto com o seu filho. Mas após tantas tentativas frustradas, lhe restava uma única cartada. E ele disse: Jesus, não sobrou fé aqui dentro, não. Já aconteceu com você de entrar num culto como esse, onde os louvores fluíram? Eu sei que eu estou falando com alguém aqui. O clima está bom, louvor fluindo, presença de Deus se manifestando, mas ainda assim você não sente nada. Já aconteceu? Não precisa levantar a mão. Deus sabe com quem que Ele está falando. Já aconteceu de você falar: meu Deus, estava todo mundo tão alegre lá no culto, mas eu... Será que o Senhor esqueceu de mim? Será que a minha cota de alegria já deu? Será que eu gastei tudo de bom que eu já poderia viver? Eu achei que eu não vivi nada de bom até agora. Eu imaginava viver um pouco mais. Parece que o fogo que o Senhor tem aquece só os outros e não a mim. Já aconteceu? De você chegar num culto, todo mundo sentindo a presença de Deus, todo mundo sendo renovado, pessoas recebendo cura e você nada. Bate um sentimento de solidão. Bate um sentimento de desprezo, irmã Florinda. Parece que Deus nos esqueceu. Mas a palavra dele nesta noite é: acaso pode uma mãe se esquecer do filho do seu ventre? Acaso pode uma mãe se esquecer do filho que ela amamenta? Pois ainda que essa mãe se esqueça do filho do seu ventre, eu, todavia, diz o Senhor, não me esquecerei de ti. Eu vou repetir para dar oportunidade de alguém aqui glorificar a Deus. Ainda que uma mãe se esqueça do filho dela, eu, todavia, diz o Senhor, não me esqueço de ti.
Sou eu o Deus que vejo cada passo que você dá na terra. Sou eu o Deus que vejo as lutas e batalhas que você trava. Você pode achar que lá no seu trabalho, nas injustiças que você sofre, ninguém está te vendo. Eu, diz o Senhor, estou te vendo, estou te contemplando, eu estou vendo, eu estou assistindo. E quando você menos esperar, filho meu, filha minha, a vitória vem. Quantos podem levantar a mão e receber esta palavra? Irmãos, eu estava com outra palavra. Hoje eu preparei um esboço de outra mensagem. Mas quando eu estava vindo para cá, e Deus sabe como foi esses últimos dias para mim, eu orei, minha esposa me viu de joelhos dobrados na sala de casa, hoje de tarde. Eu orei, eu falei, Senhor, quem sou eu para mais uma vez estar em cima do teu púlpito ministrando a tua palavra? O que eu tenho de bom para oferecer? Eu não tenho nada assim. Se o Senhor não fluir através de mim, vai ser só mais uma oportunidade. Eu orei tentando buscar dentro de mim fé. E eu não sei se você sabe, mas todas as vezes que nós vamos fazer algo na obra de Deus, nós somos confrontados exatamente naquilo que nós dizemos, pregamos, ensinamos, instruímos. Significa que quando eu estou falando aqui sobre incredulidade, o Senhor está ministrando na minha vida, porque tem hora que eu estou incrédulo. Diácono Evandro, você fala isso nesse tom, eu vou mentir para Deus me matar aqui em cima? Não. Tem dia que a gente não está bem, tem dia que falta a gente ter um pouco de confiança aqui dentro, somos seres humanos. E para eu falar aqui em cima, eu tenho que falar de algo que eu vivo. E essa semana eu precisei viver algo que me colocou na condição de dizer, Senhor, está difícil, me ajuda a crer, porque eu não estou vendo. E talvez eu esteja falando para alguém aqui que viveu a mesma situação. Não estamos sozinhos. Existe um Deus olhando por mim e por você. Não estamos largados ao relento. Tem um Deus que olha por mim e por você. Jesus olha para aquele homem e diz, se tu puderes crer, tudo é possível. Senhor, eu creio. Mas até esse eu creio que eu estou falando, está sendo da boca para fora. Por quê? Porque a incredulidade se instaurou aqui dentro. E eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso. Quantos têm coragem de levantar a mão e dizer, Senhor, pela minha fé está insuficiente, mas se o Senhor for comigo, eu vou conseguir chegar onde eu preciso chegar. Se o Senhor me ajudar, sozinho, Jesus, não vai ser possível, o Senhor sabe. Mas se o Senhor pegar na minha mão, eu chego. Recalabassuricando orabás. Hoje o Senhor está pegando na mão de crente aqui, dizendo, pois então vamos, filho. Vamos, filha. Vamos, porque falta pouco. Falta pouco para chegar onde eu preparei para você chegar. Falta pouco, está chegando. Creia, confia, fica firme. Tem hora que é difícil, irmão. Tem hora que a gente se descontrola, precisa desabafar, precisa pôr para fora. E nem sempre a gente vai encontrar. E Jesus vem, entra e faz o milagre. Coisa boa é saber que a bomba nunca explode antes de Jesus chegar. Coisa boa é saber que, ainda que, numa expressão popular nossa, nos 45 do segundo tempo, quando parece que vai desandar tudo, Jesus chega e muda.
Oh Deus. Deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida agora. Salmo 46 vai nos dizer assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Sabe o que mais Ele é? Socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. Põe a mão no peito. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele nos faz um convite: vinde, 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 contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor está dizendo para mim, está dizendo para você: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra, sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério, sobre o seu casamento. O Senhor dos Exércitos está conosco. Levante sua mão. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É esse o Deus que nós servimos. É esse o Deus que está conosco. É Ele que vai à frente, abrindo portas, caminhos. É Ele que abre o mar para o povo passar. É Ele que faz verter água da rocha. É Ele que envia maná do céu. É Ele que envia fogo para responder à oração do profeta. Quantos celebram por esta palavra? Aplauda e glorifique o nome do Senhor. Ele é Deus. Fala para o teu irmão: Ele é Deus. Ele está no controle. Fala para a pessoa que está do teu lado: Ele é Deus. 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 Fala mais alto: Ele é Deus. Ele está no controle. Ele é Deus. Aleluia. Ele é Deus, irmão Zumiro. Ele é Deus do órfão, da viúva. Ele é Deus do desamparado. Ele é Deus do abatido, do oprimido. Aleluia. Tem dia que a gente precisa relembrar das promessas que Deus fez. Mas é relembrar, não para ficar lamentando, não. É para fazer o que a missionária Ana Célia leu. Devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Romanos 8:18 vai dizer: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Há uma glória esperando por mim e por você. Há uma glória esperando por mim e por você. Há uma glória. Está difícil aqui, mas vai chegar o momento de cantar. Vai chegar o momento de celebrar. Está chegando o momento em que as lágrimas serão enxugadas dos nossos olhos. Está chegando. Está chegando esse momento. Aleluia. Chora. Esperneia. Entra no teu quarto, berra, grita.
mas não cesse de falar com Deus. Aleluia. Glorifica, pode glorificar. Aleluia. 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 Adore a Ele por um momento, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Por um momento, adore. Desabafa na presença dEle. Não tem nenhum psicólogo aqui, mas tem um Deus que te ouve. Não tem médico aqui, mas tem bálsamo de Gileade. Seja tocado agora pelo Espírito Santo. Seja tocado agora pelo Divino Espírito Santo. Receba aquele abraço que você estava esperando. Rabacando, orabalabassuricando, arabás. Vai recebendo aí aquilo que não te falaram esse ano ainda. Ouça agora da boca do teu Deus. Uricai, shurabalabacando, arabás. Aleluia. Aleluia. Quantos estão sentindo a presença de Deus? Levanta a mão e faz mais barulho. Deus está presente. Fala com a tua igreja, Senhor. Vai consolidando esta palavra em nossos corações. Vai consolidando esta palavra em nossos corações. Aleluia. 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 Glória. Aleluia. Glória. Glória. Jesus diz: eu vou te ajudar. Ele dá a ordem e o Espírito sai. Jesus dá a ordem, o Espírito sai. Vai recebendo essa palavra. Ele está dando a ordem nesse momento. Ele está dando a ordem e a cura está acontecendo. Ele está dando a ordem agora e aquela papelada está sendo resolvida. Ele está dando a ordem agora e aquela ferida está sendo curada, está sendo restaurada. Ele está dando a ordem agora e esta enfermidade está batendo em retirada. Ele está dando a ordem agora e os médicos já estão ficando loucos, se perguntando o que foi que aconteceu. Estava ruim. Ele está dando a ordem agora. Quem recebe faz barulho de glória. Ele está dando a ordem agora. O inimigo tenta laços e embaraços. Pode deixar. Para me envergonhar, mas não vai. Porque eu não estou sozinho. Não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Você sabe, louva. Aquele que acalma o vento. Se coloca de pé. Aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Quem é ele? O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto: não temas, sou contigo. Deus já um caminho aberto pelas águas, faz romper
Muitas fontes em meio ao deserto haverá, nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Eu estou fechando a minha Bíblia agora. Jesus vai dizer para os seus discípulos, após ser interrogado: mestre, por que a gente não conseguiu? Por que a gente não conseguiu? Jesus vai dizer: porque essa casta, e preste bem atenção, houve um tempo em que eu achava que ele estava se referindo a uma casta de demônios, como se o menino tivesse carregado, mas o texto vai dizer que era um espírito. Sabe o que ele está dizendo aqui? Vocês não conseguiram porque vocês estavam rodeados de pessoas com muita incredulidade no coração. Talvez nós não vivemos os milagres que nós queremos porque estamos rodeados de pessoas que não creem no projeto de Deus na nossa vida. Eu vou falar, talvez o milagre ainda não aconteceu porque quem te rodeia bate no teu ombro, fala que é amigo, mas no fundo não quer ver teu bem coisa nenhuma. Tem hora que para Deus fazer um milagre, Ele precisa tirar a gente do bem da incredulidade. E se os incrédulos não sair, aí sim, tem que orar e jejuar. Sabe o que Jesus estava falando? Basicamente é o seguinte, eu já entrego o microfone. Ele está dizendo assim: se esse povo mortificasse mais a carne deles, eu não sei se te contaram, não sei, e eu não sou autoridade para falar em jejum, Deus sabe o quanto eu sou falho nessa parte ainda, preciso melhorar, admito. Mas o jejum não me dá superpoder não, irmão. Alguém já te falou isso? Que jejum te deixa poderoso? Não. Você pode jejuar, você pode orar, está tudo certo. Mas experimenta jejuar e orar e fazer no teu nome. Você não faz nada não. É o nome de Jesus. Eu vou repetir, é o nome de Jesus que tem poder. É o sangue de Jesus que tem poder, não é o meu, não é o teu, não é o nosso. Mas então para que serve jejum, oração? Pensa que você está com sede, morrendo de sede. Sua mão ali está suja. Quem já bebeu água fazendo copinho com a mão assim? Tem hora que a gente está com a mão suja, quer beber uma água, quer passar uma água no rosto, você olha num canto, não tem vasilha, você olha no outro, está tudo cheio, aí você acha ali um pote sujo. Mas não tem como beber água aqui. Pois então eu vou lavar, para que o que estava sujo passe a ser limpo e sirva para mim de recipiente. É o vasilhame que vai matar a tua sede? É o vasilhame que vai matar a tua sede? Eu vou repetir, é o vasilhame que vai matar a tua sede? No primeiro momento não mata porque está sujo. Eu beber água nesse trem sujo aqui não vou. Pois então lava. Lava porque aquilo que não servia passa a servir. Lava porque aquilo que não prestava passa a prestar. Jejua e ora, porque sem jejuar, sem orar, você não fica sensível aos mistérios e às revelações do Divino Espírito Santo. Você não acessa a glória, porque tem que estar limpo, tem que estar purificado. Jejum, oração é uma buchinha com sabão, com detergente que limpa a gente e nos torna apto para receber essa água pura, limpa, cristalina. Jesus está dizendo, se esse povo orasse, jejuasse, se esse povo se quebrantasse, ao invés de estar rodeado de pessoas descrentes, vocês estariam rodeados de intercessores, pessoas que veem o mesmo propósito. Que todos nós aqui sejamos bênção na vida um do outro.
Que todos nós sejamos canal de bênção na vida um do outro. E a você que me ouve aqui na internet, a palavra do Senhor para mim e para você é: ainda há esperança.